Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa oraçãozinha para que a gente possa dar início às nossas atividades. Então vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Dai-nos, meu Pai, uma boa aula. Amém. Vamos cantar uma musiquinha. Eu peguei uma musiquinha, gente, que ela tem o tema de carnaval, mas ela é muito bonitinha. Vamos lá. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste que esse mundo é todo teu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Não fique triste que esse mundo é todo seu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste que esse mundo é todo seu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Não fique triste que esse mundo é todo teu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Agora, gente, vamos fazer a nossa correção de história, né? Na nossa correção de história, a gente falou sobre a busca pelas drogas do sertão. Não é drogas que a gente está falando, né? Aquelas que fazem mal à saúde. Não, essas drogas seriam alguns alimentos, né, que eles iam em busca, como cravo, canela, cacau, né? Esse tipo de coisa. Na página 250, tem uma perguntinha logo abaixo. Olha, você conhece alguma das drogas do sertão mencionada no texto? Quais, né? Então, ele disse... Aqui ele disse algumas, gente. Ó, ele disse, ó, cacau, canela, castanha do Pará. Vocês conhecem algumas dessas? O cacau a gente conhece. A castanha a gente conhece. A castanha do Pará vende na feira, vende no supermercado. A canela também. Vocês podem conhecer a canela em pó, mas também tem a canela em pau, o pauzinho, né, da canela. Tá certo? Então... esse tipo de drogas do sertão vocês conhecem, né? Então, vocês podem escrever o nome dessas que vocês conhecem, tá certo? Os caminhos para as minas, né? Tava falando sobre os tropeiros, que eram aquelas pessoas, né? Que faziam o trajeto do caminho das minas, levando algumas coisas para os trabalhadores, né? E as monções, que foram essas expedições que transportavam essas mercadorias para a região das minas, né? Então, lá embaixo, no número 2, ele disse assim: circule o lugar de destino das mercadorias descritas no mapa e sublinhe o nome de algumas das cidades da região. Então, ele disse o quê? Sublinhe o destino. O destino, que seria o quê? Das mercadorias. Então, gente, esse lugarzinho que está com uma bolinha rosa no mapa é o destino dessas mercadorias. Aí ele disse, circule, mas circule com o nome de algumas cidades do lado. Então, vocês vão circular aí, contanto que vocês deixem no círculo, olha, Diamantina, Mariana, São João del Rei, Ouro Preto, Vila Rica e Sabará. Porque essas localidades, né, na época das minas, né, nessa época de monções, dessas expedições, essas cidades se destacaram. Inclusive a cidade de Vila Rica, mas hoje não se chama mais Vila Rica, hoje se chama Ouro Preto e fica no estado de Minas Gerais. Foi a cidade que mais se destacou com
a exploração das minas, tá certo? De ouro. 3. De onde era trazido o gado vivo que abastecia a região das minas? Esse gado vinha de onde? Esse gado vinha do Nordeste. É tanto que na legenda do mapa, se vocês prestaram atenção, tem aqui, ó, Nordeste fornecia gado vivo, né? Então, da legenda, já respondia o número 3, tá certo? Então, vocês viram, né? Olhando aqui na legenda do mapa, já dava para ter respondido, né? Agora, nós vamos para a página 252, que foi sobre a pecuária, né? A pecuária, a gente sabe que é a criação de animais, né? E nessa época, esses animais eram bem preciosos, né? Bem aproveitados, principalmente para levar a cana, para mover a moenda, que era o que moía a cana, para fazer o melaço, e do melaço fazer o açúcar, que seria levado para outro país. Então, vejam só, no número 4 ele disse, descreva a gravura acima. Descrever é contar o que nós estamos vendo na gravura acima. A gente vê o quê? Mostra algumas pessoas, né, que são os escravizados, né, carregando mercadorias. Alguns carregam mercadorias, outros conduzem esses carros de boi. Esses carros aqui são chamados carros de bois, aqueles carros que são movidos por bois, né? E tem também as construções, né, aí ao fundo, né, e a paisagem natural. Lá atrás tem a paisagem natural, tem algumas construções das casas daquela época. Então, descrever é isso. Escravos, né, alguns levando mercadorias, outros conduzindo carros de boi, transportando também mercadorias, e as casas ao fundo, né, as construções e a paisagem natural também. 5. Em que atividades os bois estão sendo utilizados? Os bois aqui eles estão sendo utilizados para transportar mercadorias, tá certo? Então, gente, a nossa correção ficou até aqui. Agora, para essa semana, vocês irão responder atividades sobre, continuando ainda essa criação de gado, né, esse trabalho. Que aqui fala que no início da colonização, a pecuária estava ligada ao funcionamento dos engenhos. Por isso era desenvolvido no litoral, né, do nosso território. O gado, ele era bastante usado para transporte da cana de açúcar, além de movimentar as moendas. As moendas eram vamos supor, não era bem uma máquina, né? Mas era o equipamento que eles usavam para moer a cana. Então, como precisava de muita força braçal, que os escravos não iam ter, eles usavam os bois. E os bois movimentavam essa moenda, a moenda moía a cana, né? E dessa cana, o que era retirado era armazenado para fazer o melaço, né? E do melaço fazer o açúcar, que era tão valioso nessa época, né? Mas aí ele disse, com o passar dos anos, né, houve um aumento nessa área do cultivo dos canavieiros e os rebanhos foram levados para o interior do Brasil. Aí o gado passou a ser utilizado para fornecer também carne para os habitantes da colônia, né? Que o gado, né, gente, é um dos animais que a gente aproveita tudo do gado. Nada é jogado fora. Nada, nada, nada. Tudo desse animal é reaproveitado. Até as fezes para adubo é utilizado, porque do couro, usa o couro do boi, os chifres do boi são usados, né? A carne em si, né? Tudo que ele produz, tudo que tem nesse animal é utilizado pelo ser humano de alguma forma, tá certo? Trabalhando na criação de gado, na página 253. Ele diz que o gado, né? A criação desses gados nas fazendas no interior do Brasil levou muitas pessoas a se deslocarem para trabalhar nesses lugares. E ainda hoje existe isso, são chamados os vaqueiros, né? As pessoas que trabalham olhando o boi, né? Responsáveis pela criação desses animais, né? E na manutenção das fazendas. Eles cuidam desses rebanhos que eram criados soltos, né? Em grandes áreas de pastagem, né? Essa profissão existe até hoje. Até hoje existem vaqueiros aqui no Brasil, né? E eles possuem
características próprias de acordo com a região onde eles moram, tá certo? Então, os vaqueiros são aquelas pessoas que cuidavam dos rebanhos de gado, né? Que eram criados soltos, né? Cuidavam para os donos das fazendas, né? Que contratavam para isso. Hoje, a pecuária hoje no Brasil é uma das atividades mais importantes, né? Principalmente, os animais ainda são criados em grandes áreas, em meio a pastagens, principalmente para fornecer carne e couro para a população. A pecuária também fornece ou seja, os produtos são vendidos para outros países, né? Então, hoje em dia ainda existe essa criação de gado com mais intensidade do que antigamente, né? Antigamente o gado era para o trabalho braçal, nas moendas. Com o tempo foi sendo criado o gado no interior do Brasil. E daí em diante, né? Muitos fazendeiros foram precisando de pessoas que tomassem conta para ele, que são os famosos vaqueiros, né? Que ainda hoje existem, mas de uma forma mais sofisticada. E essa criação de gado hoje é uma das atividades principais do nosso país, porque a sua carne, o seu couro como é que eu digo? Exportado, não só para aqui, mas para outros lugares, né? O abastecimento de carne, o abastecimento do couro, tá certo? Na página 254 e 255, vocês irão responder atividades sobre isso. Tem até aqui, ó, e leia o texto a seguir e responda as questões. Eu já vou ler o texto para vocês do que diz respeito. Ó. Nas regiões de mineração, o abastecimento e o transporte eram dois grandes problemas da população, que crescia sem parar. Levar o minério e as pedrarias aos portos do litoral, obter alimentos, ferramentas e escravos eram necessidades urgentes dos mineradores. De início, tudo isso era feito por negros e índios escravizados, que, pelos difíceis caminhos que ligavam as Minas Gerais ao Rio de Janeiro ou a Santos, carregavam nas costas minérios, mercadorias e mantimentos. Mais tarde, o transporte passou a ser feito por burros e mulas, tornando a criação e o comércio desses animais uma atividade altamente lucrativa. Com o tempo, o abastecimento das minas pelos tropeiros levou ao desenvolvimento de um amplo sistema de transporte e comunicação no interior da colônia. Eram eles que traziam e levavam as cartas e os mais finos artigos que o ouro podia comprar. Então, desse pequeno texto, vocês vão responder a página 254. A página 255 tem um texto pequeno. A criação de gado começou nas proximidades dos engenhos, mas a tendência à ocupação das terras mais férteis para o cultivo da cana foi empurrando os criadores para o interior. Que vocês vão responder a página 255, tá certo? Espero que vocês consigam fazer a atividade. Qualquer dúvida, põe a perguntinha na plataforma ou fica para a próxima aula na hora da correção. Quem tiver dúvida, enquanto a tia corrige, vai tirando as dúvidas, tá certo? Espero que vocês façam uma boa atividade. Um abraço para todos vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!